Agora, Rafa, o setor de varejo, né? A gente veio em um ano bem difícil, 2021 para 2022. Falando de uma ação, Magazine Luiza, que foi a queridinha ali em 2020, subiu muito durante o lockdown, pandemia, enfim. Ela se valorizou muito, porque enquanto todo mundo estava fechando as portas, o comércio online estava conseguindo trabalhar, então elas se valorizaram muito. Em 2021 para 2022, mudou o cenário, essas empresas caíram muito. Magazine Luiza chegou a cair 90%, 95%. Só que, com a inflação controlada e a possível redução da taxa de juros, a taxa Selic, se esperava que o varejo ia responder muito bem. Só que agora nós temos um governo de esquerda e a gente já está falando em talvez aumentar a taxa Selic, não reduzir. E a Magazine Luiza vem caindo, estava começando a respirar, voltou tudo para o zero. O que você acha do case Magazine Luiza? É uma oportunidade? É muito risco? O que você acha? Vamos lá, acho que essa é a caixinha ali do que o investidor pode pensar. Você tem aquela caixinha das empresas atrativas, conservadoras, você tem aquela caixinha das empresas que são atrativas, mas tem risco alto, tem volatilidade. Então, nesse caso, Magalu, vamos falar dela aqui. Essa é a caixinha dela. E ela teve, de fato, esse movimento, essa porrada, né? E foram alguns fatores. Um foi a melhora com a pandemia, o crescimento. Outro fator foi a percepção de valuation do mundo, vai. Então, o mundo começou em 2020 entender que as empresas de crescimento deveriam ser negociadas a múltiplos altíssimos, né. Então, 100 vezes, a gente via lá fora 100, 150. Isso puxou demais o valuation, né, o preço da ação da Magazine Luiza. Sem de fato ter tipo, não foi proporcional, né, o crescimento do lucro, não. Teve um aumento mesmo de múltiplo ali, foi um re-rating. Aí a virada, né, se deu tanto com o começo do discurso que ia ter aumento de juros nos Estados Unidos, e aí todas as empresas de growth começaram a desmoronar. Você pega até faz uma correlação, você pega as empresas de tech, e-commerce nos Estados Unidos, né, e as nossas de e-commerce, elas começam a despencar no mesmo momento, impulsionadas vai pela sinalização de aumento de juros, pelos juros futuros lá nos Estados Unidos. Então, esse foi um fator. E o outro fator é, de fato, o resultado delas começaram a piorar. Então, Magazine Luiza ali começou a ter compressão de margens, principalmente por Selic, né? O custo financeiro dessas empresas, né, é altíssimo. Então, começa a impactar muito ali no resultado financeiro. Aí, é o que vai acontecer em 2023. Por quê? A gente tem um problema de confiança. Acho que esses 2 meses, vai, e até a definição, de fato, do que vai acontecer com o Brasil, qual vai ser a direção, vão ser importantes. E isso mexe com confiança, né? Consumo, muita gente que tem dinheiro, mas no momento onde a confiança cai, ele para de consumir. Ele espera. Então não é necessariamente que a gente precisa de renda, mas a gente tem um fator confiança que acaba impactando muito. Então, esse fator, esse direcionamento, vai mostrar para onde o Brasil vai. E aí, entender, o Lula foi um cara que ele, de alguma forma, impulsionou o varejo no Brasil, com linhas de crédito, promovendo linha branca, né? Porque é popular também, né? Você faz as pessoas vão trocar de geladeira, vão trocar de fogão, pô, as pessoas adoram isso e as empresas de varejo conseguem se beneficiar. Então a gente está num momento assim, ó, elas são baratas, o balanço delas estão ok, né? A gente fala, puta, vai quebrar. Não, não é assim, mas tá ok. Passa de ano. Acho que tem que tomar aquele cuidado, tem que ficar olhando sempre. Ah, a nossa Selic, né? Parou de subir. E todo o cenário que se tinha é vamos começar em breve a falar de queda de Selic. Mas com choque de confiança, com fiscal explodindo, você pode começar a ter que falar de alta de juros. Os prés explodiram, né? Subiram 2 pontos percentuais aí na última semana, né? Quando você pegava na máxima. Então, isso é muito. Isso mostra que o risco se elevou muito. E nesse momento, é um momento de grande incerteza, né? Porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Talvez se vier um liberal, colocar um ministro da economia liberal e ancorar isso tudo, a gente pode ver essas empresas andando. Mas é o político que vai guiar, que vai direcionar o que a gente deve ter de cenário, tá? Então, é aquela assim, dá para estar posicionado, mas perto da porta de saída, caso
caso aconteça alguma mudança drástica no nosso cenário macro, cenário político aí.